Olá, crianças de todas as idades! Mais uma história do projeto Viajando com as Histórias do Baú. Você sabe que uma jovem mãe brasileira de 28 anos de idade já foi recebida como heroína na Itália há muitos anos? Era uma vez, há muito tempo atrás, há 200 anos atrás. Tubarão, aqui onde a gente mora, nem era tubarão ainda. Aqui era tudo laguna, pertencia à cidade de Laguna. E aqui, bem aqui onde moramos hoje, aqui nasceu Ana Maria de Jesus Ribeiro. Aninha do Bentão, como era conhecida, nasceu em uma família humilde. A terceira filha, já era a terceira filha, 3 meninas. O casal esperava um menino, um filho homem que pudesse ajudar na lida, que soubesse cavalgar, que soubesse andar a cavalo e ajudar também seu pai na lida campeira. Mas nasceu Aninha, uma menina, uma jovem menina. Depois até nasceram meninos de uma família de 10 filhos. Eles nasceram assim, num tempo em que as pessoas tomavam banhos nos rios, riachos, em bacias. O fogão era a lenha, tinha que abastecer com a lenha. As pessoas também não tinham muitos sapatos, nem recursos para comprar, então andavam a maioria descalços. E energia, a luz que a gente vê, também vinha de uma lamparina queimada a óleo. Dali saíam as luzes para servir a janta no final do dia. Quando seu pai viajava para a serra a cavalo, ele subia a serra para fazer os seus negócios. Ele sempre dizia para Aninha: cuide bem dos seus irmãos, ajude a sua mãe na lida da casa. E também, minha filha, lembre-se sempre de comer muita abóbora, para ficar mais bonita e engrossar as pernas. Aninha ficava pensando, para que engrossar a perna? As pernas grossas deve ficar difícil andar a cavalo. Ela gostava de brincar de exército, mas sempre na posição de comando. Aninha ia sempre à frente. Ela gostava também de brincar de madeirinhas, com os retalhos de madeira. Ela fazia seu soldado com uma espada, seu cavalo, e ali brincava. Aninha não sabia ler. Naquele tempo, professor não era coisa para pobre, não. Ela foi aprender a ler muitos anos depois. Mas ela gostava sim de ouvir as histórias contadas por seu pai. Ouvia também sobre política. Quando seu pai e seu tio conversavam, ficava muito atenta. Ela crescia linda. Quando fez 13 anos, sua mãe disse: já era tempo de se casar. Precisamos arranjar um marido para Aninha. E foi aí que apareceu na sua vida Manuel Duarte Aguiar, um sapateiro da redondeza. E tudo foi arranjado para Ana Maria casar-se aos 14 anos com Manuel, mais velho que ela. Um dia, quando Aninha estava andando a cavalo,
deparou-se com uns bois no caminho. Uns bois do seu amigo de infância, aquele que ela brincava quando criança. Ele não quis tirar os bois do caminho, então ela pegou o seu chicote, enfrentou ele. Aninha era forte e destemida, muito corajosa. No mesmo ano, chega ao Brasil Giuseppe Garibaldi, marinheiro de Nice, Itália, um patriota italiano, militante republicano, lutava por república, não acreditava em monarquias, quando um rei que governa. Era um jovem guerreiro e revolucionário. Ele estava fugindo há 2 anos de uma sentença de morte lá no seu país. Enquanto isso, Aninha continuava casada e triste. Seu marido não lhe dava muita atenção, nem a tratava muito bem. 2 anos depois de tudo isso, estava Aninha em seus afazeres domésticos quando seu tio Antônio chegou assustado e disse que sua casa havia sido invadida pelos imperiais. Ele saiu fugindo com sua mulher e seus filhos. É que, nesse tempo, o estado do Rio Grande do Sul, aqui vizinho de Santa Catarina, estava começando a Revolução Farroupilha. Eles queriam lutar contra o Império, contra o rei da época, por um estado mais forte. Queriam que virasse uma federação. Eles também queriam dividir, separar do Brasil, porque os impostos estavam muito caros, estavam altos demais, mais alto do que se pedisse no país vizinho. As altas taxas de impostos do charque, então, era uma guerra. Então, eles resolveram revolucionar por um país separado, a República Rio-Grandense. E quem se junta a eles? Vocês têm alguma ideia? Giuseppe Garibaldi, aquele jovem revolucionário. O número de homens vai se juntando e aumentando aquele exército para lutar na Guerra dos Farrapos, nessa Revolução Farroupilha. Eram muitos homens que se juntavam a essa causa. E todos eles, depois de bolar uns planos, resolveram que precisavam de um porto e escolheram Laguna para ser sua sede. Vieram todos os homens por terra, cheios de paus, espadas, espetos. Suas armas eram fracas e por mar, de navio, Giuseppe Garibaldi comandava. O combate durou 2 dias. Foram muitas perdas, mas eles venceram. Os farrapos venceram. Foram recebidos em Laguna como heróis. Depois de tudo isso, estava lá Giuseppe Garibaldi em seu barco, descansando e olhando com a sua luneta para a laguna, conhecendo aquela bela cidade, aquela vila. Quando ele avistou Madonna, quem é aquela? Era Aninha. Ele viu com a sua luneta e já se encantou. Desceu, ele foi para a terra, saiu de seu barco à procura dela, mas não encontrou. Não a encontrou. Quando também um senhor convidou ele para tomar um café. Ei, Giuseppe, vamos lá tomar um cafezinho lá em casa? Tá bom, ele foi
E, para surpresa, era a casa onde Aninha estava quando os dois se encontraram. Cruzaram os olhares. Tenho que dizer para vocês, foi amor à primeira vista. Ele se encantou por ela e ela por ele. E seu marido, Manuel Duarte Aguiar, o sapateiro, o que será que aconteceu com ele? Contam por aí que ele se alistou na marinha e foi lutar a favor dos imperiais, abandonando a Anita. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu, isso é o que contam por aí. Agora, então, conhecida como Anita, valente como sempre, começa a navegar com seu amado. E num dos combates, ela viu lá no horizonte, no mar, chegando, se aproximando, três navios imperiais chegando junto com os primeiros raios do sol. Giuseppe disse para Anita: fica em terra, vai correndo para a terra que o combate vai começar. Ela disse que não, é claro, valente como sempre, eu vou lutar junto com você. Isso é loucura! Você nunca lutou? Você deveria ter pensado isso quando me convidou para navegar. E começaram. Foi um bang, 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 fogo! Era uma batalha. Aninha lutou junto ao lado de Garibaldi. Um canhão em terra ajudava o Garibaldi, mas os imperiais eram muitos e tinham mais armas que eles. Anita, pertinho, proteja-se! E pum! Um canhão quase acertou Anita. Ela chegou a cair, mas estava bem. Anita não obedecia muito Garibaldi, não. Depois de um tempo de tanta luta, os imperiais foram embora, abandonaram o combate. Viva! Venceram! Todos gritavam, estavam bravos quando Anita voltou para a laguna com Garibaldi. Foram recebidos como heróis. Mas com o tempo foi passando e eles perceberam que já não eram tão bem-vindos na região. É que tinha uns soldados deles, que tomavam porcos, comida do pessoal da vila. E eles já estavam olhando-se meio de lado. Eles resolveram então partir para outras cidades em outros combates. Ainda voltam para a laguna para o último combate. Foi a última batalha. Eram 13 barcos imperiais contra 3 dos farrapos. Infelizmente, eles foram vencidos e atearam fogo nos próprios barcos antes de saírem. A imensa fogueira, aquelas labaredas no mar, deixou o pôr do sol de Laguna ainda mais bonito. Assim, com essa imagem de beleza e destruição, Anita vê que fez uma escolha sem volta, abandonando a vida e tudo o que conhecia, por um futuro incerto e arriscado. Mas uma coisa dentro dela dizia que deveria partir ao lado de seu amado. Ana Maria de Jesus Ribeiro, com 18 anos, deixou Laguna. Acabava ali Aninha do Bentão, como era conhecida, e surgia Anita Garibaldi.
Anita acompanhou Giuseppe Garibaldi por 10 anos. Foram muitos combates, fugas, perseguições e também muito amor entre eles. Eles percorreram o sul do Brasil, subindo e descendo Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, percorreram muito. Ficavam em acampamentos improvisados, eram perseguidos, fugiam dos inimigos. Poucas vezes ficavam em uma casa. Mesmo assim, nasceu o seu primeiro filho, Menotti, em Mostardas, uma cidade do Rio Grande do Sul. Mas acontece que um dia eles estavam lá numa casa, Aninha com seu filhinho de 12 dias e Garibaldi junto. Os imperiais apareceram, cercaram sua casa e quando iam invadir, Garibaldi fugiu por uma porta, Anita com seu bebezinho por outra, subiu no seu cavalo e partiu com a sua pistola na outra mão. Depois disso, Giuseppe pediu dispensa aos Farroupilhas e eles partiram para o Uruguai, um país vizinho ao Brasil. E lá tiveram mais 3 filhos. Rosita, que faleceu com 2 anos, Teresita e Ricciotti. Lá também, Garibaldi travou muitas batalhas e sempre que precisava, Anita ia socorrê-lo. Em 1848, eles decidiram que Anita deveria ir para a Europa. Ela partiu com seus 3 filhos, sem seu amado. Foi para saber como estava a situação do Giuseppe por lá. E lá descobriu que estava tudo bem. Ele já podia voltar para o seu país. Sua pena já havia acabado, passado o tempo. Quando Garibaldi chegou na Itália, ele travou muitas batalhas também pela unificação da Itália, pela unificação do seu país. Em 1849, quando Garibaldi estava lutando por seu país e quase perdendo, Anita larga mais uma vez o seu conforto, deixa seus filhos em segurança e parte para ajudá-lo. Eles fogem dos inimigos, saem fugindo a cavalo, a pé, correndo, passam por muitas cidades por vários dias. Mas Anita não resiste a uma forte febre e acaba morrendo numa pequena casa em uma fazenda. Anita, até hoje, é conhecida como uma heroína do Brasil e da Itália, heroína de 2 mundos. Tem até um monumento em sua homenagem lá em Roma, próximo de uma estátua do Giuseppe. Sua história de vida, depois que saiu de Laguna, só ocorreu porque um dia aquela Aninha do Bentão, como era conhecida, resolveu fazer a própria história com garra e coragem. E essa foi a história da Anita Garibaldi.